E eu vi aqui João, o apóstolo João, trazendo o relatório do que ele está vendo no céu. Ele está em arrebatamento de espírito, ele está recebendo revelações futuras e ele está escrevendo. Quem que está falando? João. João. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora a chegada está a salvação. Isso aqui é arrebatamento. Porque, veja bem, o diabo, ele está tendo acesso a Deus para acusar a igreja. Mas no dia que a igreja chegar lá, alguém vai anunciar que a igreja, que a noiva está chegando. João o que, professor? João, ele está arrebatado em espírito, ele está recebendo revelações, então tudo que ele está vendo e ouvindo, ele está documentando. Então ele está dizendo no versículo 10: e ouvi uma grande voz no céu que dizia, certamente um ancião de dias, um dos 24 anciãos de dias, ou um anjo, está dizendo, aí vem a noiva. Só que veja bem, a noiva não pode estar no mesmo ambiente que o acusador. É aí que Miguel entra em cena junto com seus anjos para tirar Lúcifer e a sua equipe que está acusando a igreja de noite dos céus. Haverá essa expulsão e ele desce para a terra de vez e nunca mais terá acesso ao céu. Por quê? Porque a igreja vai estar arrebatada lá. Então não há necessidade, não há lógica de Lúcifer estar acusando a igreja, sendo que a igreja já estará lá no estado pleno de santidade. Aleluia. Por isso que antes da igreja entrar no céu, no arrebatamento, haverá a batalha de Miguel com os seus anjos contra Lúcifer e os seus anjos. Que coisa, né? Meu Deus. Eu vou estar lá em nome de Eu vou estar na Jesus. plenitude. Você entendeu? E aí, como a igreja arrebatada nos céus, veja bem, não haverá a possibilidade de Lúcifer nos acusar de dia e de noite, porque a igreja já estará salva, santa. Não haverá acusação contra a igreja. Enquanto isso, Ele está acusando todo dia. Enquanto isso, ele volta para a terra. Paz, querida. Ele volta para a terra. Olha que coisa sensacional. Para ir atingir os homens na grande tribulação. Durante a grande tribulação. Tá bom? Continuando na página 7. Essa é a ideia que se tem dos tronos. Segundo Paulo escreveu a Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, que foi o texto de abertura de aula que nós lemos, o segundo escalão desse governo angelical é a classificação que é denominada de domínios. Tente imaginar, né, um cenário de julgamento, Deus sentado no trono julgando, chamando os anjos que estão assentados nos tronos e delegando, aqui na igreja apostólica Semente da Fé está tendo esse tipo de problema, eu preciso que vocês que estão assentados no trono enviem uma equipe lá para resolver o problema. Essa equipe que está sentada nos tronos vai chamar aquela equipe que está governando aquela região, domínio. Lembra que eu falei sobre demônios territoriais? Porque veja bem, cada localidade existe um demônio ou uma equipe de demônios designada para cuidar daquele determinado local. Eu até citei o texto de Daniel, capítulo 10, quando Daniel está orando 21 dias e a resposta da oração não vem, porque está tendo uma batalha lá no céu, porque Deus ouviu, desde o primeiro dia da oração de Daniel, Deus ouviu a oração de Daniel, chama Gabriel e diz, Gabriel, leva a resposta para Daniel. Só que quando Gabriel perfura essa atmosfera, na localidade, no país, que é a Pérsia, que está governando Israel naquele momento, no país daquela localidade, Gabriel não consegue passar porque tem um príncipe da Pérsia. Há um demônio controlando aquela região nos ares, impedindo Gabriel de chegar. O que Gabriel faz? Volta para o céu, comunica para Deus, olha, eu não consigo passar. mandar outro.
né? Aí Deus chama Arcanjo Miguel, que é o anjo de guerra. Vai e resolve. E aí Gabriel é acompanhado por Miguel. Quando chega na localidade, Miguel expulsa aquele príncipe da Pérsia, dá passagem para Gabriel descer até o quarto de Daniel e levar a resposta. Homem muito amado. Resumindo, Desde o primeiro dia. Exatamente. Exatamente. Então, quando se fala de domínios, nós estamos falando tanto de anjos que dominam aquela localidade, quanto demônios que dominam aquela outra localidade. Então, nós temos anjos, digamos assim, querubins, pelo relato, né, que nós lemos aqui, querubins sentados nesses tronos, por eles estarem perto do trono de Deus. Eles recebem as instruções, recebem as instruções de Deus. Esses que estão sentados nos tronos vão chamar aqueles seres que estão naqueles domínios e vai relatar o problema a ser resolvido. Quem sempre nos instrui sobre isso aí é o pastor Domingos, lá da nossa congregação, que ele é africano, e ele sempre nos ensina que cada rei, cada cidade, cada bairro, cada país tem esses principados, falanges. Que trabalham, né, e que trabalham para amarrar, trabalham na destruição. Se tratando de mundo espiritual, é como se, Jair, por exemplo, vou trazer um exemplo, tá? Cada esquina seja governada por um demônio. Por exemplo, essa esquina aqui tem um demônio governando. E aí, né, existem rodovias da morte, né? Com certeza há um demônio atuando naquele local. A gente fala dessa forma porque a gente crê dessa forma. Quem não crê dessa forma, existem segmentos cristãos e teológicos que não crê dessa forma. Mas como nós acreditamos no mundo espiritual, nós acreditamos que há sim demônios que atuam, naquela determinada avenida, naquele determinado farol, sempre tem acontecendo problema, mortes, assaltos, porque há o ser governando aquele local. Então nós estamos falando de anjos que estão sentados no trono, recebem a instrução daquele que está sentado no trono. E aí, como eu trouxe esse exemplo bem ralo, né? Olha, imaginemos que Deus está nos céus, nesse exato momento agora. Chame a sua equipe que está sentada no trono. Falou assim: olha, lá na igreja, né? Como é que é o nome da igreja? Pentecostal, Amar a Deus. Lá na igreja Amar a Deus, eu tenho um problema lá. Eu preciso que vocês chamem o anjo que governa o mundo espiritual daquela localidade para resolver esse problema. E aí, por intermédio da oração, da intercessão, Deus pode dar o escape, o livramento, né? Tudo tem a sua participação e a participação de Deus. Bom, domínios. Vem do termo grego kuriotes ou kuriotetoi. Tem o sentido de soberanias ou denominações ou dominações. A classe especial de anjos dominadores tem como função principal executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas. Paulo diz que esses anjos executam as ordens divinas sob a autoridade de Cristo. Entende-se pelo contexto doutrinário, pelo papel dos anjos, que essa classe anjos dominadores age de forma executiva sobre o universo e sobre determinadas esferas espirituais. Então, se tratando, por exemplo, de reino das trevas, seria aqueles demônios territoriais. Lembre-se, quando se trata de hierarquia angelical, nós estamos falando de governo. É como uma empresa. Existe o dono da empresa, o gerente da empresa, o supervisor da empresa. Por exemplo, para uma ordem chegar para um funcionário, o funcionário recebe a ordem de quem? Do seu líder. Automaticamente o seu líder recebe a ordem do supervisor. O supervisor automaticamente vai receber a ordem do diretor. E o diretor vai receber a ordem do dono da empresa. Deus, ele não ultrapassa. Veja bem, Deus, ele é tão respeitador, que ele delega a autoridade. Ele tem esse poder de agir diretamente, mas ele respeita essa autoridade que ele dispensa. A maior prova disso é Números 12, lembra que eu falei de Arão e Miriam? Arão e Miriam, lembra? Agora, eles murmuram de Moisés, reclamam de Moisés,
Deus chama Moisés, Arão e Miriam para uma conversa na porta da tenda. Deus olha para Arão e Miriam e diz assim: eu posso falar com vocês por intermédio de sonhos, visões? Com ele é diferente, eu falo face a face. Naquele exato momento, o que acontece com Miriam? Leprosa. Mas ele não. Mas por que Arão, que também murmurou, que também reclamou de Moisés, não ficou leproso naquele momento? Porque sobre a cabeça de Arão tinha um turbante chamado Kadosh Adonai, né? Que era Kippá, autoridade de Deus. Então Deus olha para Arão e diz: como que eu posso punir alguém que eu mesmo dei autoridade? Você entendeu? Então Deus respeita essa hierarquia. Em se tratando da hierarquia do mal, da mesma forma, Lúcifer é o presidente da empresa. Ele chama quem está sentado no trono e diz assim: olha, aquela igreja a igreja apostólica Semente na Fé está dando muito problema lá na região do bairro da Saúde. Dessa forma, eu preciso que vocês enviem uma equipe para destruir as armas deles. Foi ele. Aí, essa equipe que está sentada no trono chama quem está governando a região. Ó, os dominadores. A igreja está causando um estrago aqui no nosso reino. Envie uma equipe para destruir essa igreja. Esses dominadores vão chamar quem? Os principados. Olha só, na página 7, os principados. E eles chamam as potestades. A palavra principado no grego bíblico é arcai, ou archai. Como já estudamos, refere-se a uma classe de anjos que na corte angelical ocupa a posição de príncipe. Nos reinos terrestres, os principados regem sobre os territórios pertencentes aos seus respectivos reinos, assim como o arcanjo Miguel tem o seu governo ligado à nação de Israel. Normalmente esses principados são arcanjos caídos. Veja que um arcanjo ele é mais poderoso do que um anjo. Lembra que a Bíblia fala em Isaías 38 que um anjo só matou no arraial assírio 185 mil soldados em uma noite. Um anjo só. Então, um anjo, um arcanjo, né, é muito poderoso, poderosíssimo. Então, nesse caso, o que acontece? Lúcifer convoca uma reunião, chama os que estão sentados no trono. Ó, daquela região, lá na Saúde, na Igreja Apostólica Semente da Fé. Eu estou te dando um exemplo para a gente entender como é que funciona. A igreja está causando problema no meu reino. Eu preciso que aconteça alguma coisa, que vocês façam alguma coisa para que essa igreja não tenha sucesso. Esses que estão sentados no trono chamam os dominadores. Olha, recebemos a ordem do nosso chefe e vocês estão dominando essa determinada região, né? Esse determinado país. E eu quero que vocês chamem a equipe que está governando aquela região, Faça alguma coisa. e faça alguma coisa. E aí essa equipe que está governa um determinado país ou um estado, chama aquela equipe responsável pelo bairro. Ó, principado, vocês são príncipes aí da área, vocês têm o reino de vocês, essa igreja está causando problema e o chefe quer que vocês façam alguma coisa para destruir essa igreja. Os principados recebem essa ordem. Só que quem vai executar? As potestades. Essas potestades, da página 8, são os anjos que recebem poder para destruir. Né? O próprio termo, a palavra potestade, vem do grego exousiai. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas são chamados de potestade porque foram investidos de uma autoridade especial. Ou seja, os principados vão liberar autoridade para as potestades. E quem executa, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, quem executa funções, quem pega, né, digamos assim, na enxada, quem faz a mão de obra é as potestades. É por isso que Paulo ele vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é com quem eu vejo, com quem eu estou tendo relacionamento. A nossa luta é contra os principados que têm a ordem dos dominadores,
E os dominadores, por sua vez, têm ordem para execução que veio dos tronos. E o pessoal que está sentado no trono recebe a ordem diretamente de Lúcifer. Então a nossa luta é contra os principados, que dá autoridade para as potestades, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. É por isso que quando há livramento, por exemplo, imaginemos hipoteticamente, você esteja andando com o seu carro, vem um carro desgovernado, vai te atingir em cheio. Do nada aquele carro desvia e bate em uma árvore, em outro local, não atingindo você. Não é porque você é especial, não é porque você é crente que você recebeu esse livramento. Não, é porque naquele momento, por vontade divina, né, Deus que conhece, Deus é onisciente, portanto Ele conhece. Se Deus é onisciente, Ele conhece o passado, o presente e o futuro no mesmo momento. Deus, Ele está olhando para nós e vê o passado, o presente e o futuro. Isso é o que difere Deus das outras divindades. As outras divindades não conhecem o nosso futuro, Ele sabe do nosso presente. Mas Deus, Ele pega uma tela, E do nosso passado. Coloca-nos lá e nos vê o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É por isso que Ele cria circunstâncias para você e eu escolher. Se Ele fosse tirano, se Ele fosse dominador, no sentido de dominar por força, Ele pegava você, é por aqui, ó. Não, mas como Ele é por isso que Deus é chamado de Deus de amor. Por que Ele é um Deus de amor? Porque Ele deixa você escolher. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. No entanto, no trajeto dessa pessoa, Ele vai dar a escolha. Ele vai mostrar os caminhos. E a pessoa em si, é por isso que a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Não há como escolher o futuro depois que morrer. Só podemos escolher o futuro da nossa vida eterna, da nossa eternidade, enquanto vida, estando com vida. E quando eu falo estar com vida, eu estou falando assim no momento da morte, do último suspiro, né? Ontem eu perdi uma amiga minha de infância, né? Eu estou em casa, recebo uma mensagem de um amigo meu, tio dela, né? Essa menina era a nossa amiga de infância. Então, a nossa infância ali de brincar de esconde-esconde, pega-pega, foi com essa menina nova, 33, 34 anos. Fiquei sabendo, ela me mandou uma mensagem, estou em casa, Marcelo, poxa vida, faz tanto tempo que eu converso com ele. Falou, você não está sabendo? Não, tal. A Michele teve parada cardíaca, infelizmente deu morte cerebral, e eles estão aguardando apenas para que a família autorize a doação dos órgãos, né? Inclusive, se for possível amanhã eu estarei lá no velório dela. E eu falei, Marcelo, vamos orar por ela, porque ela está viva, ainda que haja morte cerebral. O que é morte cerebral? O cérebro deixou de funcionar, mas o coração está batendo. porque de parada cardíaca o ar não circulou no cérebro. E por uma fração de segundo, se o ar deixar de respirar, dá morte cerebral. Deu morte cerebral, a tendência é que os órgãos vão parando aos poucos. Ou alguns órgãos mantêm-se funcionando por aparelhos, mas a pessoa está morta. No sentido de morte cerebral. Mas os órgãos continuam ali funcionando. Eu falei, Marcelo, ela teve todas as oportunidades, certamente ela ouviu a mensagem. A gente não sabe, né, porque ela esteve em coma, acho que 10 dias. A gente não sabe se durante esse período, porque Deus tem esse poder, né, de se revelar ainda, porque se há resquício de vida, a alma está dentro do corpo ainda. A alma está ali, há vida, né? Por mais que o cérebro esteja morto, o pulmão funciona, tem vida. Então, nós acreditamos nessa forma. Mas a nossa vida eterna, ela só pode ser escolhida a partir da nossa vida, das nossas escolhas. E nessas escolhas, Deus tanto pode usar a sua vontade permissiva. O que é a vontade permissiva?
Deus permite que o carro acerte você. Deus permite, olha, o carro vai me desgovernado, anjo, hoje não é dia de atuar, deixa o carro pegar. E quando isso acontece, algumas tragédias acontecem, normalmente, nem sempre acontece de que Deus quer tratar com aquela pessoa que sofreu o acidente, com quem está perto. Normalmente, Deus se utiliza desse mecanismo. Aconteceu um problema com um filho seu. De repente, Deus não quer, tratar especificamente com o seu filho, quer tratar a mãe e o pai. Foi o que aconteceu comigo. Deus recolheu o meu sobrinho de 13 anos, todo mundo se entregou. Se ele curasse, ninguém tinha se entregado. Então, essa é a vontade permissiva. Na vontade direta, o que seria a vontade direta? Deus, ele usa a sua prerrogativa de Deus de intervir. Aí nesse caso ele pode mandar a ordem sai do céu, chega no trono, passa pelas laminações, vamos procurar a equipe de anjos que governa aquele bairro e vamos encontrar ali a potestade para executar o serviço. Amém, queridos? Amém. O exemplo é lá na cruz, né? Sim. Deu oportunidade para 2. Amém, gente? Agora eu preciso me retirar. É cedo. Eu acho que também que está cedo. Falou que era Gente, 4 horas. Deus abençoe a vida de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês.